Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar claro algumas coisas. Não, eu não sou um cara de power scale, eu não sou um cara que liga pra essa coisa de quem vence quem numa batalha. Eu não ligo se o Superman vence o Goku, se o Goku vence o Batman com preparo. Não, gente, eu não me importo com nada disso. Eu sou um cara que só gosta de apreciar as histórias pelo que elas contam, o que nos oferecem nas suas narrativas e desenvolvimento. Eu não me importo se o personagem é raiz, cidade ou low diff, universo, eu não ligo para essas coisas, tá bom? Mesmo assim, esse assunto do Ragnarok Level me interessou bastante, muito por causa do quanto esse assunto começou a aumentar por causa, bom, da discussão se existe realmente, se não existe. Como também eu acho que já está na hora de eu trazer outros tipos de assuntos para o canal envolvendo Shumatsu, não só falando de tipo sobre as batalhas e tudo mais. Então eu vou fazer esse vídeo mais falando sobre algo que me chamou a atenção e tudo mais. Mas não esperem que eu traga aqui vídeos falando sobre se o Susanoo vence, sei lá, o Sasaki. Né? Eu não vou fazer esses vídeos. Se você quer vídeos assim sobre batalhas ou o sistema de poder e essas coisas, recomendo vocês irem no canal do Shaken Style, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele tem um vídeo muito bom falando sobre esse Ragnarok Level. Vou deixar também na descrição o vídeo, tá bom? Vão lá, se inscrevam no canal dele que o cara é show. Bom, esse vídeo aqui vai ser sobre o Ragnarok Level, como eu já deixei bem claro aqui, e sobre a minha opinião sobre ele e se ele é realmente importante para o Bashimatsu ou é só um tema criado pela fandom para eles se entreterem um pouco enquanto não tem capítulo novo de Shumatsu. Mas antes de conversarmos sobre esse assunto, queria pedir para vocês, por favor, se inscrever no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe com seus amigos para não perderem nada. Vou tentar toda semana postar pelo menos um vídeo para vocês assistirem, tá, galera? E última coisa, caso você queira, eu gostaria que vocês lessem uma história que eu estou escrevendo chamada Juízo das Lendas. É um torneio entre contos de fadas e tudo mais, onde a fada madrinha cria um torneio onde personagens de contos de fadas se enfrentam para daí terem o seu final feliz. Vou deixar o link aqui na descrição caso vocês estejam interessados. A luta atual da obra é Sinbad contra Ariel, tudo bem? Então, vamos então falar sobre o Ragnarok Level e a sua importância dentro de Shumatsu. Antes de tudo, temos que deixar claro aqui uma coisa. O que é o Ragnarok Level? Bom, o termo Ragnarok Level é usado para identificar aqueles que são os mais fortes dentro do universo Shumatsu. Basicamente, aqueles que estão localizados como os 13 mais fortes entre os humanos e os deuses, sendo basicamente o topo da pirâmide da força do universo de Shumatsu. Ou seja, os 13 humanos que estão na lista junto com os outros 13 deuses compõem o topo da pirâmide de força do universo Shumatsu. Eles são os mais poderosos da obra. E isso é corroborado pelo narrador onisciente, que no final do capítulo 4 diz que aqueles são os deuses mais poderosos nos céus. E eles agora estão reunidos para enfrentar a humanidade nessa batalha final pela sobrevivência. Tá bom, mister. Então o que tem de mais nisso? Se são esses os 13 mais poderosos que estão enfrentando os humanos, logo é óbvio que eles são os mais poderosos do céu e não tem nenhuma dúvida disso, certo? Então, aí é que entramos no problema. Porque quando passaram os capítulos, Shumatsu foi colocando vários outros personagens que não estão na lista, mas depois lutaram no Ragnarok e demonstraram ter o nível Ragnarok Level. Um desses exemplos é o próprio Rajun, que não é um deus e também não estava na lista, mas ele vira Ragnarok Level por ele estar enfrentando Buda, que é um dos deuses mais fortes do céu e estava na lista. Outro exemplo temos o Hades, que é um deus que não entra na citação do capítulo 4 e também não está na lista, mas ele enfrenta o Qin Shi Huang, que é um Enheriar, que é um dos humanos mais fortes da humanidade. Ou seja, isso faz o Hades entrar no Ragnarok Level por ele estar enfrentando um dos humanos mais fortes. E, gente, eu estou aqui falando que estão na lista os nomes dos deuses, mas estar na lista não quer dizer que você é o deus mais forte. Essa lista, na verdade, é uma mera apresentação daqueles que irão lutar no torneio, mas não levem a lista como se fosse uma coisa definitiva da obra.
era como se eu colocasse, sei lá, o Incubus na lista, pronto, o Incubus é um dos mais fortes do paraíso. Não, 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 não. Levem em conta a citação do próprio narrador onisciente dizendo que aqueles são os mais fortes do céu. Não levem em consideração a lista. Eu estou falando a lista aqui para deixar claro que esses nomes aqui, naquela época, foram ditos como os mais fortes dos céus. Aqueles que estão nos céus é dito pelo próprio narrador, entenderam? Então vocês percebem que se só a gente fazer uma mera correlação entre os personagens, por exemplo, o Rajun enfrenta Buda, logo o Rajun é Ragnarok Level, Hades enfrenta Kim, ou seja, o Hades é Ragnarok Level. Bem simples, né? Mas aí veio Gods Apocalypse, que daí a vaca foi pro brejo e daí começou várias discussões sobre se o Ragnarok Level era realmente algo verdadeiro ou só realmente uma mentira dentro da obra. Mas quando você percebe que os próprios autores criaram uma nova classe de deuses somente para não quebrar a citação do capítulo 4, você percebe que a citação do capítulo 4 é realmente algo muito sério. Porque se o capítulo 4, essa citação por especificamente, fosse algo bem banal, não teria sido criado uma classe de deuses exteriores que simplesmente foge dessa citação. Porque senão eles não teriam problema em fazer todos aqueles deuses serem mais fortes do que os deuses que estão na lista. Mas não, tem toda uma preocupação dentro da obra de você deixar claro que esses deuses são diferentes daqueles que estão na lista, na citação do capítulo 4. Ah, então Mister, você quer dizer que, por exemplo, o Ra, o Indra, esses personagens são mais fracos que o Zero, que é um deus que está na lista? Quer dizer então que o Zero é mais forte que esses personagens? Olha, eu não vou confirmar aqui se quem é mais forte aqui nem nada, mas eu acho que a galera subestima muito o Zero em questão de força. O pessoal meio que fica olhando, o Buda deu uma surra no Zero, logo o Zero é um bucha do caramba. Só que daí eu penso, mas é basicamente esse o ponto. O Buda venceu o Zero porque o Buda é muito mais forte, ele tinha um poder muito apelão que conseguia vencer o Zero. Mas o Zero, se você for notar a luta, ele é muito absurdo em questão de força. Ele cria um cutelo gigante que cobre praticamente a arena inteira. Então o Zero é muito absurdo de forte também. Mas parece que o pessoal gosta de tirar o Zero pra merda só porque o Buda amassou ele. É basicamente quando o Gojo ele humilha o Diogo e o Sukuna também humilha o Diogo lá em Shibuya. Fica parecendo que o quê? Que o Diogo é muito fraco, que o Diogo é bucha. Mas não, o Diogo só pegou caras muito mais absurdos que ele. Mas o próprio Kenjaku deixa bem claro que o Diogo tinha 8 dedos de força do Sukuna. E também isso é corroborado quando o Diogo humilha tanto a máquina Nami e aquele velho do clã Zenin com somente um golpe. Então, sim, o Diogo é muito forte, mas ele enfrentou pessoas mais fortes que ele, ou seja, ele não teve sorte. Mesma coisa pro Zero. O Zero é estupidamente forte, sim, só que ele enfrentou um cara que é muito mais forte. Botava o Zero contra o Jack, não sobrava nada do Jack. É tudo uma questão de matchup e como é corroborado isso dentro da obra. Se a obra precisa que o Zero seja humilhado pelo Buda para demonstrar a superioridade de Buda dentro da batalha, isso vai acontecer. E isso, se você notar, é só uma construção da narrativa para quando o Rajun for lá e arrancar um dos olhos do Buda, você fica chocado porque você estava muito tranquilo que o Buda ia vencer todo mundo. Mas daí o Rajun mostra uma superioridade absurda nessa primeira aparição dele. Mas então, os deuses que estão no Apocalipse dos Deuses são mais fracos que o Zero, todos eles? Então, até agora, um deles é claramente superior ao Zero. Isso podemos deixar claro que é o São Kong, porque dentro da própria obra é dito que o São Kong está no topo da hierarquia de poder de Shumatsu. O próprio Zeus diz isso e a narrativa deixa bem claro que o Song Kong é um dos favoritos ou o favorito a vencer aquele torneio. Mas não se engane, galera, o Sun Kong não é o mais forte dos mais fortes, não. Ele está no Ragnarok Level. Quando a narrativa fala ele está no topo da hierarquia, quer dizer que ele está no topo do Ragnarok Level, quer dizer que ele está entre os mais fortes do Ragnarok Level. Isso não quer dizer que ele é mais forte que, sei lá, o Suzano da vida ou qualquer outro deus que esteja entre os mais fortes dos céus. É somente a narrativa falando que o Song Kong é um dos favoritos, ou seja, ele é tão forte quanto alguns deuses do Ragnarok Level. Daí vocês decidam aí se ele é mais forte que alguns da lista. Também temos o caso do Indra, que muitos estão discutindo se ele é Ragnarok Level ou não. Meu trabalho aqui não é dizer se ele é mais forte ou não que
que é alguém da lista, mas é para deixar claro que, analisando bem, o Ragnarok Level faz sentido sim. Mas é que parece que as pessoas querem procurar pelo em ovo, se me permitem dizer. Eu vi alguns vídeos, por exemplo, do Libélula falando que não faz sentido o Beelzebub estar na Ragnarok Level, estar naquela lista, porque ele não é um deus do paraíso. Sendo que, se você analisar bem, a própria obra deixa claro, pelo menos para mim, que aquela citação está dizendo da localidade. Pelo menos acho que a narrativa deixa claro por quê. Se o Beelzebub é um ser vindo do inferno, então, basicamente, ele não é um deus dos céus. Mas é deixado bem claro, se você for analisar a obra, que o Beelzebub estava no céu no momento da citação do capítulo 4. Ou você acha que o Beelzebub estava em outro lugar? A obra não fala. Ou seja, temos que pensar em uma coisa mais correta, que o Beelzebub estava no momento daquela citação. Ou seja, o Beelzebub é sim um dos mais fortes do céu. É uma coisa de localidade. Agora, se o Beelzebub nasceu nos céus, então a citação dele dentro do capítulo 4 faz ainda mais sentido. Ah, mas e o Hades? Por que o Hades não entra na citação do capítulo 4? Mas daí também tem aquela citação no capítulo da primeira aparição do Poseidon, dizendo que tanto Poseidon junto aos seus irmãos são os mais fortes entre o céu, que tanto ele quanto o Hades quanto Zeus são filhos do céu. Então por que o Hades não está na lista? Por que ele não está por que ele não entrou nos mais fortes do céu? Bom, daí mais uma vez, localidade. O Hades, ele é claramente o chefe do submundo, ele é um dos deuses chefes. Ele tem uma grande responsabilidade a serviço daquele lugar, ele cuida do Helheim. Eu tenho a impressão de que quando Zeus montou a lista, ele pegou aqueles que eram mais prováveis de que dariam certo para vencer e que não teria muito problema eles lutarem. Dos deuses chefes, ele pegou tanto ele quanto Odin quanto Shiva para lutarem no torneio, porque ele tinha certeza de que eles tinham 100% de chance de vitória. O próprio Ares diz lá no primeiro capítulo dos Apocalipse que a lista dos deuses estava ótima porque eles eram os melhores quando o assunto era destruir a humanidade. Quando você diz destruir a humanidade, em que sentido quer dizer? Eu penso que quando Zeus montou a lista, ele escolheu aqueles que têm a maior força bruta, aqueles com maior habilidade de matar e tudo mais, aqueles com mais capacidade destrutiva, com mais força. O Hades não entra nessa questão? Sim, mas eu acho que quando Zeus montou, ele pensou que o irmão dele, o Hades, tinha uma grande tarefa no submundo, que ele não podia simplesmente pegar ele para lutar no torneio, entende? Eu sinto que alguns podem perguntar assim: ah, mas você não pensa que talvez algum dos deuses do Gods Apocalypse demonstram um nível de poder tão grande que faça eles entrar no Ragnarok Level? Talvez eles possam entrar no Ragnarok Level, mas isso não significa nada, justo quando a gente lembra que essa história é um prequel de Shumatsu. No fim de tudo, nenhum desses deuses que estão lutando no Ragnarok dos deuses vão poder participar, porque o Zeus vai tomar o lugar. De alguma forma ele vai tomar. Eu não vou aqui teorizar como, eu só sei de uma coisa. Não importa o quanto a gente discuta aqui se Indra conseguiu se tornar Ragnarok Level, se São Kong é mais forte que tal personagem no Ragnarok Level, se qualquer outro personagem pode se tornar Ragnarok Level, quando a gente lembra que o Zeus é claramente aquele que vai lutar pelos deuses, que só tá faltando ele naquela lista. A lista foi montada antes da citação do capítulo 4. E quando a lista é mostrada, é dito que aqueles são os deuses mais fortes dos céus. O Zeus está na lista. Ou seja, o Zeus, dentro todo aquele público lá que está lutando no Gods Apocalypse, ele é mais forte do que todos que estão ali. Ele é mais forte que São Kong, ele é mais forte que o Tiwain, ele é mais forte que todos. Ah, mas você quer dizer então que no final ele vai lutar com outro vencedor? Eu não sei. Eu sinto que na verdade vai ser algo meio que o Zeus vai tomar o lugar com uma posição de autoridade e não com uma posição de batalha. Eu sinto que o Zeus vai se impor com uma posição de respeito e vai permitir pelo menos que o deus vencedor faça um pedido de que, sei lá, que não exista mais essa separação de deuses exteriores com deuses normais, entre aspas, sabe? Eu acho que pode acontecer isso. Mas no final de tudo, o Ragnarok Level é algo bem simples que o pessoal complica bastante. Você pode falar que o Indra ficou muito mais forte desde que ele perdeu pro amigo do Shiva. Mas no final de tudo, o Indra não vai ganhar o Gods Apocalypse. É
Infelizmente, ele não vai ser o vencedor. Ele pode avançar bastante, pode, mas ele, mesmo no final do God of Apocalypse, ele não vai se tornar mais forte que o Zero. O Zero é canonicamente mais forte que o Indra. O Zero é um dos deuses mais fortes do céu. A citação do capítulo 4 corrobora isso. E isso não pode ser dado dentro da própria obra. O Indra pode se tornar muito mais forte do que ele era antes? Pode, mas não muda o fato de que ele não é um dos deuses mais fortes do céu. Pelo menos não é um dos 13 mais fortes do céu. Então você quer dizer que é imutável que eles sejam os 13 que estão ali sejam os 13 mais fortes do céu? Sim, galera, dentro da própria obra isso é muito corroborado. Porque dentro do próprio torneio, aqueles que entraram no Ragnarok, eles tiveram que fazer uma escala de poder com aqueles que estavam lutando. O Hades só pode ser Ragnarok Level porque ele está lutando contra o Kim. O Rajun só pode ser Ragnarok Level porque ele está lutando contra o Buda. E eles só estão ali nesse momento porque a narrativa fez eles estarem. O Rajun só está ali por causa de um plano do Beelzebub e o Hades só estava ali por causa da traição do Buda. Mas se o torneio tivesse acontecido dos conformes, Hades e Rajun nunca teriam aparecido, o torneio teria seguido de maneira igual. O Hades é Ragnarok Level? Sim, porque a narrativa permitiu ele demonstrar a força dele, e o Rajun é a mesma coisa. Agora eu vou dar aqui um comentário pessoal meu, mas aqui é totalmente opinativo meu, você pode discordar de mim à vontade. E, se bem que você pode discordar de mim tudo que eu falei até agora também. O Hades, se vocês notarem, ele não está na lista. E eu já dei aqui alguns motivos do porquê ele não está. Mas eu penso assim, pô, eu sinto que o Hades ele é mais forte que o Zero. Eu posso estar errado. Mas se o Hades não foi realmente escolhido por causa da grande responsabilidade dele como submundo, ou dele ser só um deus mais do submundo que do céu, de qualquer forma, eu sinto que, na verdade, o Zeus, o jeito que ele montou a lista é muito confuso, porque eu tô tentando aqui argumentar com vocês do como ele montou, de que ele escolheu os mais agressivos, talvez, os mais poderosos. É que a lista, é que de qualquer forma que eu fale, eu sinto que é coisa confusa. Até pelo roteiro aqui que eu montei, eu não consegui encontrar palavras de jeito que possam encaixar realmente de como que o Zeus montou essa lista direito. A única coisa que é deixado clara é, esses que estão na lista e dentro da citação, claro, do capítulo 4 são os mais fortes do céu. O Hades, ele sai da citação, porque ele não é um dos que estava no céu naquele momento, só que ele é um dos mais fortes. Ah, mas eu acho ridículo o Zero ser mais forte que um deus-chefe como o Izanagi. E o Izanagi é o deus mais importante lá do povo do Susanoo. Eu queria que o Izanagi fosse mais forte. Gente, não importa o que você quer, o que importa é o que a obra está dizendo. Se você não gosta que o Izanagi seja mais fraco que o Zero, sinto muito, não há nada que você possa fazer. A própria obra deixa claro isso. Tanto o Zero quanto todos os outros que estão na citação no capítulo 4 são mais fortes que tanto o Izanagi quanto o Tsukuyomi quanto a Amaterasu. Eles são mais fracos e não tem como mudar isso. Os próprios deuses primordiais que o pessoal vive falando que eles podem ser absurdamente fortes, eles não entram na citação do capítulo 4. Até porque tem uma coisa, eles estão mortos, gente. Não tem como eles entrarem na citação do capítulo 4 porque eles não existem mais. O plano do Odin envolve isso. Mas a gente ainda não sabe o que direito o Odin vai fazer com esse plano, o que ele realmente vai aprontar daqui para frente. A gente tem que ver mais coisas. Mas os deuses primordiais, a gente não sabe nada da escala de força deles, não tem como escalar nada. Eles são somente seres misteriosos para nós que a gente sabe muito pouca coisa. Temos que esperar até vermos isso em ação novamente para vermos se eles são Ragnarok Level ou não. Até lá, a citação do capítulo 4 ainda é confirmada. O Ragnarok Level é real, gente. E tudo que o pessoal, eu vejo o pessoal argumentando é completamente furado. O pessoal fazendo escala de poder para ver se o Indra entra no Ragnarok Level ou se o Beelzebub entra na citação ou não, sendo que claramente ele entra sim, que o pessoal fica falando, ah, mas ele é sempre descrito como um deus do submundo, ele é sempre falado como um deus que age no submundo. Tá, gente, ele tem um laboratório no Valhalla, todas as cenas, a maioria das cenas que temos do Beelzebub é ele no céu, temos poucas cenas do Beelzebub, se você for olhar dentro do mangá, dele no inferno. E então é bem deixado claro que sim, o Beelzebub é um deus do céu e se você pegar a estação capítulo 4 como localidade, eles estavam no céu na estação capítulo 4. Acabou. O Beelzebub é sim um deus que faz sentido estar no Ragnarok Level, a citação faz sentido.
E a mesma coisa vale para os outros deuses. O Susanoo é mais forte que o Izanagi e todos os outros deuses que estão na citação do capítulo 4 são mais fortes que todos os outros deuses que estão no céu. Mas ok, os deuses exteriores eles saem dessa questão. Sim, eles podem simplesmente conseguirem serem mais fortes, conseguirem superar isso, mas no fim tem a barreira dos Zeus. Os Zeus, no final de tudo, vai entrar no Ragnarok, ou seja, os deuses eles podem muito bem ficarem mais fortes, podem superar a si mesmos, e isso pode acontecer porque eles não entram na citação do capítulo 4. O capítulo 4 fecha muito bem que aqueles deuses são aqueles que vão compor a equipe do Ragnarok, eles são Ragnarok Level. Pode ter sim deuses fora da citação que são Ragnarok Level, mas isso não é relevante dentro da própria obra. Isso é relevante para os personagens que vão conseguir ficar mais fortes. E é isso mesmo que a gente tem que ver. A gente teve que os personagens superando, não para entrar não para eles comporem junto de um timinho de Ragnarok Level para você falar, aí, tá vendo? Esse meu personagem faz parte do Ragnarok Level, tá vendo como ele é foda? Não, gente, a gente tem que ficar feliz por ele estar sendo desenvolvido e a narrativa estar ajudando ele a crescer mais em poder, em carisma e em tudo mais em desenvolvimento. Não para entrar numa listinha de torneio, gente. Por favor, né? Não é porque o Indra entrou no Ragnarok Level ou vai entrar de alguma forma que ele é um personagem melhor que tal personagem de Shumatsu. Gente, se você gosta do Ita, tudo bem, mas você não precisa que ele seja Ragnarok Level para ficar usando isso como argumento para ele ser melhor que algum personagem. Por favor, vamos ser adultos, gente. Tudo que eu penso é que o Ragnarok Level sim faz sentido, mas eu, sinceramente eu não ligo muito. Shumatsu pra mim não é alguma coisa que define ser Ragnarok Level ou não. Ragnarok Level na verdade eu fui descobrir recentemente o que é o Ragnarok Level. E eu simplesmente olho e falo, ok, faz sentido, mas não é algo que eu penso que vai ser relevante para mim quando eu vou ler Shumatsu. É um contexto da obra que faz sentido e que se for quebrado vai criar um baita furo de roteiro, mas não é uma das coisas relevantes para mim. Esse vídeo na verdade só existe porque esse assunto começou a me interessar bastante. Mas quando eu for conversar com o Shumatsu, eu não vou começar com o assunto Ragnarok Level. Eu não vou conversar sobre isso porque não é um assunto que me atrai muito. Mas me atraiu bastante para fazer um vídeo para eu dizer para vocês por que eu penso Ragnarok Level. No fim de tudo, é um conceito que faz sentido dentro da obra e que o pessoal complica demais uma coisa que é muito simples na verdade. E se vocês ficaram com alguma dúvida, vão lá no vídeo do Sheik que ele explica bem melhor que eu, na verdade. E Sheik, se você estiver assistindo esse vídeo, espero que eu não tenha passado nenhuma desinformação, tá bom? Peço desculpas, tá? Mas se você está assistindo, você deve estar me corrigindo. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e aqui um trevinho de 4 flores para você, por você ter chegado até aqui. É isso, valeu, fui, tchau pessoal.